mas, ao mesmo tempo, as solicitações, quer dizer, o que vocês vão produzir de produtos vai ser diferente, tá? Então, o que acontece, gente? Eu vou estar fazendo a apresentação hoje de 2 etapas dessa atividade, e segunda-feira a gente vai retomar essas 2 etapas, e retomar, se não concluídas, e retomar, e tentar explorar mais uma etapa da atividade, certo? E aí, eu ainda pensei se a gente conseguiria fazer parte do trabalho aqui ao vivo, né? Quer dizer, a gente montar grupos e fazer. Só que eu não sei, eu acredito que nem todo mundo consegue ter um dinamismo de juntar-se ao grupo para poder falar individualmente. Então, eu acho que não vai muito rolar isso. Vai ser melhor vocês pegarem um momento para fazer isso sozinhos e depois me retornarem com o material, tá? A gente vai falando, e conforme for falando, se a gente vê que dá, a gente para um pouquinho, uma etapa, e aí vocês se reúnem os alunos para poder fazer. Mas só se a gente conseguir, que todo mundo entenda as atividades, tá certo? Gente, vocês me dão licença só um segundo para eu fazer aqui só uma coisa aqui. Começou a chover e eu quero olhar se eu fechei as janelas. Só um minuto. Eu fechei as janelas, querido. Pronto, gente. Vamos lá, gente. Primeira coisa para a gente entender, tá? A disciplina de imersão profissional, nesse semestre, ela tem a temática de atendimento ao cliente, tá certo? E sobre esse atendimento ao cliente, sobre toda a demanda que envolve atendimento ao cliente, né? A entrega do serviço solicitado, né? A comunicação, a questão de interação com o cliente, de ver as necessidades do cliente, tá? Então, assim, é um mundo muito amplo nessa área de A e B, e quando a gente fala A e B, é o ramo de alimentação e bebidas, tá? Ou de bares e restaurantes, que são justamente esse atendimento direto ao consumidor, tanto em bares como em restaurantes, ambientes que produzem alimentos e servem alimentos, tá? Então, aí para a gente entender um pouquinho o que é a disciplina, tá? O plano de ensino, né? Então, o que é a disciplina, né? Ela aborda os fundamentos e as práticas essenciais para o atendimento ao cliente em diferentes contextos empresariais.
óbvio que a gente vai estar sempre focando no nosso, que é na área de bares e restaurantes, tá? Serão explorados temas como a comunicação eficaz, gestão de reclamações, resoluções de conflito, construção de relacionamentos e estratégias para aprimorar a experiência do cliente. Ele chegou no hospital com tanta dor... Para a gente entender como que vai funcionar essa atividade. Muito. Certo? Nossa atividade, ela tem 4 etapas. Certo? 4 etapas. São 4 elementos que vão construir a nota de vocês, tá? Para a gente entender como é que funciona. São 4 elementos que vão construir aí as notas de vocês. Né? A primeira etapa vão ser a entrevista e a apresentação dessa entrevista no sentido escrito, tá? Vocês vão só fazer uma menção isso na socialização, mas ela vai ter que ser entregue na íntegra. Essa entrevista, ela vai ser individual, e aí os detalhes sobre a entrevista a gente vai conversar ainda, tá? Só para vocês entenderem como vai ser moldado essa atividade. Então, vai ter ser feita uma entrevista, essa entrevista é individual, certo? É a única atividade que ela é individual. É essa entrevista, e obviamente a entrevista, né, as perguntas, o questionário e as respostas feitas durante sua entrevista, ok? Todas as outras etapas serão coletivas, serão em grupo. Então, dessa entrevista, certo? E aí você, mas de cada uma das entrevistas, você vai sentar junto com o seu grupo e vai, junto com o grupo, fazer um resumo sobre essa questão da prática do atendimento ao cliente, tá certo? Então, basicamente, vão ser 5 experiências distintas durante a entrevista, porque cada pessoa vai fazer uma entrevista em um local e vai mencionar que vão ser entrevistas com tópicos próximos, mas que vão mencionar vertentes diferentes a respeito da mesma temática, que é a excelência no atendimento ao cliente, certo? Então, primeiro é uma entrevista, que obviamente tem que ser feita o questionário, já se levar um pré-questionário, né, durante a entrevista, é realizada a entrevista individualmente. Depois, a partir disso, os 5 alunos irão se sentar, né, que aí sentar é o modo de falar, irão conversar, e dentro dessas informações coletadas durante a entrevista, vocês vão fazer um resumo expandido, né, obviamente levando em consideração as leituras prévias e mais alguns materiais que eu vou estar mandando para vocês, certinho? A segunda parte da nota, ela será a produção de um e-book. Esse e-book, ele não é grande, tá? Ele vai ser com mais ou menos entre 5 e 10 páginas. Lembrando que é um e-book, gente. Não é um texto corrido, tá certo? É um material atrativo, certo? Atrativo, com imagens, com figuras, tá? Que construa a ideia justamente da boa prática em atendimento ao cliente, certo? Então, basicamente, vocês vão construir uma boa prática de atendimento ao cliente, certo? Um e-book desse tipo. Ele vai ter mais ou menos ali entre 5 a 10 páginas. E aí, lembre, se é e-book, o e-book, ele tem que ter letra bem grande, ele tem que ter letras grandes, tem que ser bem visível. E aí, óbvio, gente, não se preocupa. A gente vai trazer tanto a orientação de como produzir um e-book e alguns aplicativos que vão auxiliar para a construção do e-book. Lembrando que o e-book não é difícil, gente, de ser feito, tá? Eu vou trazer alguns esquemas básicos de como fazer e-book e até modelos para vocês, que vocês podem, a partir desses modelos, copiar e fazer o de vocês. Lembrando que a gente tem figuras, devem ter imagens, né? Associação de imagem com o que você está colocando escrito, né? Uma leitura dinâmica, mais fácil de entendimento, tá certo? Diferente do trabalho científico,
tá? Por exemplo, do resumo expandido, tá? Que é um resumo de método científico, ele vai ser escrito em método científico, ele é pequeno, mas ele deve ser escrito pautado nas regras da ABNT, tá certo? O e-book já não. O e-book é literalmente um livrinho instrumental, em que vocês vão auxiliar, né? Vão construir um material que auxilie, por exemplo, uma empresa a ter, a fazer, como é que eu posso dizer? Um treinamento com seus funcionários, tá? Então, basicamente, pensem nisso. O e-book, ele tem essa finalidade educativa, para que você possa produzir um material que poderia ser utilizado por uma empresa para qualificar o trabalho dessa equipe, certo? E a socialização, que será um momento em que se haverá a apresentação bem breve das entrevistas, e aí toda a entrevista não, né? Você vai falar de forma bem breve sobre a entrevista e sobre, obviamente, quem você entrevistou, ó. Fulano de tal estabelecimento, José Manuel, do estabelecimento Jocas, né? E da cidade tal. E aí ele falou sobre isso, coisa bem resumida. E a gente vai, e vocês vão apresentar o e-book, tá certo? O e-book de vocês. Vão trazer um pouquinho da explanação, como foi construir esse e-book, certo? É literalmente como vocês fizeram todo esse papel de construção do e-book, ok? Lembrando, eu ainda não tenho como dizer a vocês se essa socialização vai ser ao vivo ou não. Por quê? Porque eu só vou conseguir dizer isso para vocês se a gente, depois que eu conseguir ver quantos grupos a gente tem, tá certo? Quando eu ver quantos grupos a gente tem, é que eu vou conseguir saber pontualmente como será a socialização. Mas a gente ainda vai voltar tanto na formatação do e-book, como construir um e-book, e tanto na socialização. Hoje a gente vai ver a entrevista e o resumo expandido, tá? Só para a gente ter ciência de como vai ser. Só um minuto, deixa eu ver aqui o chat. Pronto. Pronto, depois eu vou pegar. Vocês já têm se já tiverem a lista dos grupos, depois me mandem. Ou então coloque de uma vez lá no grupo do WhatsApp que eu pego, tá? Que aí eu vou ver direitinho tempo e, obviamente, tempo que eu vou ver para a gente fazer essa apresentação. Aí tem uma bibliografia, essa bibliografia ela é básica para a base da produção do material de imersão profissional pela instituição, tá certo? E aqui eu tenho outros materiais. Esses materiais sou eu que estou trazendo, certo? Sou eu que estou trazendo. Eu consegui esses materiais, eu olhei e a gente vai explanar um pouquinho sobre eles daqui a pouco, tá? Certo, Jade. Obrigada, viu? Pronto, aí vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a primeira etapa do trabalho, tá certo? A primeira etapa do trabalho que a gente vai falar. Eita, aqui tem um erro, gente. Não é primeira unidade, primeira etapa. Acho que eu não salvei. Depois eu corrijo para poder mandar para vocês. Aqui é a primeira etapa, não é a primeira unidade, não, tá? A primeira etapa do trabalho, gente. A primeira etapa do trabalho, a gente vai ter algumas situações a serem construídas, certo? A serem construídas. Eu vou falar depois, vocês, se querem perguntar, vocês aguardam um pouquinho, que a gente para e pergunta tudo de uma vez, tá? Só para a gente não perder o fio da meada, ok? Professora, oi. Perguntando aqui rapidinho, a senhora vai mandar esse slide lá no grupo, não vai? Vou mandar. Tá bom. Tá, obrigada. Não. Lembrando que ele só tem essas duas etapas de agora, tá
tá certo? E aí depois eu vou fazer com o resto das etapas. Pode ser que até que eu bote junto um slide só, mas a princípio vai esse e depois eu vou fazer o outro, certo? Mas aí, vamos lá, a primeira etapa do trabalho, tá? A primeira etapa do trabalho, vocês vão explorar esse assunto que, apesar da gente entender levemente o que é, né? Algumas pessoas até já trabalharem dentro de restaurante ou já terem tido a oportunidade de trabalhar no salão, né? A gente nem sempre tem uma visão profunda disso, tá certo? Então, o que acontece? Vocês vão precisar fazer a leitura desse artigo aqui, Abraão, que eu vou abrir para vocês já já, e ouvir esse podcast. Os dois, eles tratam sobre essa questão do atendimento, a excelência no atendimento ao cliente, tá? Nas áreas de bares e restaurantes, bebidas e alimentos, tá certo? Então, os dois, eles tratam disso. Eu vou só abrir o artigo para mostrar um pouquinho para vocês. O podcast é uma coisa com tempo, que você tem que sentar para ouvir, então a gente não vai fazer esse processo agora, tá bom? Vocês precisam fazer sozinhos, porque aí é um momento que vocês vão ler direitinho, tá? Então, aqui nesse artigo, ele fala um pouquinho, ele fala sobre o manual de atendimento ao cliente, né? Então, como atender um cliente no restaurante, né? E aí ele vem trazendo algumas partes, inclusive em áudio aqui, alguns materiais, né? E aí ele traz, inclusive, dicas da equipe, do que é interessante para o atendimento ao cliente, como sempre cumprimentar com um sorriso, atender bem todos os clientes, né? Evitar as pessoas deixar as pessoas esperando, seja para começar o atendimento ou até durante o atendimento, né? Não converse com o cliente de maneira que pareça uma ordem, ou apressado, ou incomodado com algo, então você tem que ser muito solícito, você tem que trazer para o cliente um conforto, né? Trazer para o cliente aquela sensação dele não querer sair mais, né? Principalmente, a gente sabe que, obviamente, existem alguns estabelecimentos que a finalidade é que você coma e saia rápido, mas principalmente em restaurante à la carte, quanto mais o cliente ele se sente confortável, né, feliz naquele local, mais tempo ele vai ficar, mais tempo ele vai consumir, né? Mais tempo ele se força a consumir, porque é muito difícil você ficar no restaurante com a mesa vazia, né? Muito difícil, é muito raro você ter um cliente que fique numa mesa vazia durante muito tempo. Então, o que acontece? Aqui, vocês vão ter algumas informações sobre isso, tá certo? Nesse blog. Lembrando que esse blog tanto o blog quanto o blog, tanto esse artigo, tá? Quanto o blog, né, essa gravação do blog, eles são base desse trabalho de vocês, porque são os materiais fornecidos pela instituição, certo? A partir dessa leitura, e daí da leitura que eu vou encomendar a vocês, que são de outros materiais que vão ajudar vocês a se aprofundar, não são materiais longos, até porque vocês não precisam ler tudo de uma vez. Vocês podem ler só o trecho que fala sobre o atendimento ao cliente mesmo, tá? São livretos que falam de forma bem geral sobre a questão do atendimento ao cliente, mas a gente quer pontualmente aquele momento do atendimento, tá? Então, algumas dicas, algumas coisas a mais que vem, não precisa ter tanta pressa em ler. Lê o que é base do trabalho, certo? Então, aí eu vou mostrar também para vocês o que vai ser. Então, o que vai acontecer? Vocês vão fazer essas leituras e vão ouvir esse blog, certo? Feito isso, a gente vai ter a etapa que a gente precisa fazer uma entrevista, certo? A entrevista, ela não pode ser realizada de qualquer forma. Lembra que a gente já fez esse processo de entrevista no outro semestre, lembra? Então, aquele processo de entrevista que foi feito, acho que foi no primeiro imersão profissional de vocês, lembra que a gente formulou primeiro as perguntas para poder ir para a entrevista? Da mesma forma,
Por quê? Quer dizer que porque você trouxe aquelas perguntas, você não pode fazer outras perguntas? Não. Mas é para quê? É para que facilite na hora lá da entrevista e você não ficar procurando o que perguntar, não saber o que perguntar, tá? Então, o que que vai acontecer? Vocês vão... essa entrevista ela vai ser realizada com um profissional de A e B, tá? Quer dizer, um profissional responsável pelo o atendimento ao cliente, que pode ser de um restaurante, pode ser de uma cafeteria, pode ser de qualquer local que produza e sirva alimentos diretamente ao cliente, tá certo? Não pode ser, por exemplo, um atendimento delivery, não, tá? Nada de delivery. Busque um atendimento local, onde o cliente, ele vai, ele senta, ele espera, ele aguarda para você ser atendido, tá? Então, vocês vão procurar uma pessoa responsável, sempre tem, tá? E quando é, por exemplo, um hotel, você tem um gerente de salão, geralmente você tem os gerentes de salão, e aí esse gerente de salão, ele pode ser um gerente, ele pode ser um maître, por exemplo, tá? E tem outras definições que às vezes os hotéis ou restaurantes dão, certo? Então você vai procurar uma pessoa que trabalhe diretamente com o cliente e que seja responsável por esse salão. E aí você vai fazer a entrevista perguntando justamente sobre essa perspectiva do atendimento ao cliente. Olha, como é o atendimento ao cliente? O que é necessário ter para se falar com o cliente, né? Quais são as maiores dificuldades? Vocês vão criar 10, Não, um pedacinho de pão. 10 perguntas sobre essa temática, do atendimento ao cliente. Não, mas aí não pensa assim, tem que ser a pessoa que é importante que seja a pessoa que é responsável por esse salão, tá certo? Mas, por exemplo, se for um restaurante pequenininho, que tem aquela pessoa que é a pessoa de mais responsabilidade no salão, pode ser. E aí, no caso, Ana, precisa uma entrevista, porque o intuito, eu sei que você tem experiência, né, no que eu entendi é que você também atende, mas aí você tem que entrevistar alguém, né? Você está como aluna, então você tem que entrevistar alguém, tá certo? E aí, vocês devem formular 10 questões, que eu vou até botar aqui, eu vou corrigir isso antes que eu esqueça. Eu vou corrigir aqui, só um minuto, porque aí... Certinho? Que aí, se não esqueço depois, né? Então, serão formuladas 10 questões, tá? Essas questões vocês podem formular em conjunto, em grupo, certo? Ou individual, fica a critério de vocês, se vocês vão querer fazer perguntas individuais, ou se vão querer formular as 10 questões de conjunto, junto com o grupo, certo? Mas aí, o que acontece? Essas 10 questões, certo? Feitas e respondidas, e aí não precisa ter exatamente o que foi respondido por ele, você pode resumir, tá? Você pode resumir na resposta o que foi respondido pelo entrevistado. As entrevistas são individuais. Todo mundo tem que fazer entrevistas, 10 questões, responder as 10 questões com o profissional, deve conter o nome do profissional, o local o restaurante ou bar que você foi, e a cidade
e a cidade que esse bar ou restaurante fica, tá? E aí eu falo bar e restaurante, mas pode ser hotel, pode ser, pode ser restaurante de hotel, bar de hotel, tá certo? Mas para a gente entender. Então, tem que ter a informação sobre o nome do estabelecimento, o nome do entrevistado e a cidade. E, obviamente, seus dados como aluno, tá certo? E a entrevista, perguntas e respostas. Isso, cada aluno precisa fazer o seu. Isso é individual. Isso aí deve ser postado no AVA, individualmente. Cada um vai fazer a sua entrevista e vai postar lá. Não, Flor, porque é refeitório, tá? Como a gente está trabalhando em atendimento ao cliente, refeitório é parte da empresa, entendeu? Então, aí termina que você muito não reclama com quem está ali, tá certo? Então, nesse caso especificamente, a gente quer o atendimento ao cliente mesmo. Então, com regras de etiqueta, com tudo. Então, por isso que tem que ser uma pessoa do salão, tá? Por isso que tem que ser uma pessoa do salão. Essa atividade, inclusive, de imersão profissional, ela é complementar à atividade lá que a gente teve, né, de serviço em restaurante, barista e barman. Tá? Então, essa atividade, ela é complementar àquela disciplina. Se ela servir os clientes, se ela for responsável pelo atendimento aos clientes, sim. A pessoa tem que ser responsável pelo atendimento aos clientes. Professora. Oi. É individual a entrevista, ok. Aí depois a gente tem que fazer um resumo geral, né? Não, peraí, não. Foca. Vamos uma etapa de cada vez. Não, eu queria te perguntar. A gente chega no resumo. A gente chega no resumo, mas ainda não cheguei no resumo. Tá. O que eu queria te perguntar é se pode montar já junto com o e-book, montar junto toda a apresentação. Era isso que eu queria te perguntar. Porque a gente vai ter que apresentar. Não, porque a entrevista, a gente não vai apresentar a entrevista, vocês vão mencionar a entrevista, algumas informações sobre a entrevista, tá? Você não vai precisar trazer a entrevista para mostrar, não. Tá? Vocês vão mencionar como foi essa experiência da entrevista, vão dar algumas informações só sobre a entrevista, isso em áudio, tá certo? Vai ser uma coisa bem curta. Então, assim, não vai produzir outro material com a entrevista, não, tá? A entrevista é só a entrevista, obviamente, os dados, né? Cabeçalho, nome da instituição. Depois eu vou passar direitinho pegar o coisa de entrevista para vocês. Oi. É Tânia, tudo bom? Fala, Daniel. A entrevista, pelo que eu entendi, pode ser realizada individual, mas postada pode ser feita em grupo, mas postada individual? É isso? Não. Eu disse que as perguntas, Sim. Se vocês acharem mais conveniente fazer em grupo, Sim. Vocês podem fazer. Mas a entrevista, ela é individual. Como foi feita da outra vez. As pessoas montaram um questionário. No meu grupo foi assim, a gente montou um questionário. Isso. E todo Cada mundo um visitou um lugar. Exatamente. Érica, com relação a um buffet, tem um grande amigo que ele é mestre de um buffet. Quer dizer, só que eles atendem, não é um local fixo, né? Eles atendem, por exemplo, um casamento, eles atendem, 15 anos, eles atendem. Tá? É um buffet, que já é uma equipe em que tem a cozinha e tem os garçons. O salão. O maître. Pronto, pode. Porque, falando, você colocou aí, tem que ser um restaurante ou whatever. Não, é porque eu não lembrei. Não lembrei. Mas aí, nesse sentido, pode. Porque qual é a questão?
Ele tem que ser um atendimento ao cliente mesmo, né? No sentido de você... porque, assim, como a colega perguntou, a colega perguntou sobre um refeitório. O refeitório, ele é parte de uma empresa. E aí você não reclama muito ali, quando você questiona alguma coisa, você não questiona ali, você questiona ao dono da empresa, assim, ao dono não, né? A parte administrativa da empresa. E aí a ideia é você ter esse conhecimento sobre quem gerencia esse salão. Então, nesse caso específico que você falou, como ele é um maître, ele gerencia, né, as dificuldades do cliente, o cliente está gostando, não está gostando, está insatisfeito, não está insatisfeito, sim, tá? Pode sim, Jorge, nesse caso específico, pode, tá? Mas, por quê? Porque a ideia que a gente tem é do tratamento que ocorre no salão, como servir, né, como deixar o cliente satisfeito, como fazer que esse cliente retorne. Nesse caso muito específico, Jorge, que é do buffet, mesmo que o cliente não seja o pagante, ele também influencia no sentimento de quem está pagando, que é o dono da festa, vamos dizer assim. Entendeu? Então, sim, pode ser. Porque ele vai gerir crises, né? Essa pessoa ela vai gerir crises naquele salão. E é isso que a gente quer ver. A gente precisa saber. Vocês precisam absorver como que um maître, né? Como que um gestor de salão, ele gere aquele salão, ele faz com que aquele cliente ele queira retornar para aquele restaurante, para aquele atendimento, ou até para novamente contratar aquele buffet, tá? Então, é essa situação. Então, a entrevista, ela vai funcionar para que vocês entendam como funciona o salão, nesse sentido de atendimento direto ao cliente. Por isso que não pode ser um fast food, não pode, desculpa, um fast food não. Não pode ser Delivery. Um refeitório ou um local que a pessoa não consome alimento ali. Tá? Certinho. Tem tanta pergunta aqui, gente. Não, gente, vocês já estão no e-book. Não vão. Não vão. A entrevista, vão focando por etapas. Eu já estou tentando fazer por etapas para não confundir. E anotem, gente. Eu estou dando os slides, mas eu estou falando. Então, por favor, anotem. Pega caderno, lápis e anotem, certo? Esses slides não tem nem os slides e muitas das orientações que eu estou dando não tem lá na trilha de aprendizagem. Então, vão anotando. Primeiro passo. Vocês vão fazer a leitura, ouvir o blog, certo? Feita a leitura e ouvir o blog, vocês vão fazer 10 questões sobre atendimento ao cliente. Vão procurar um estabelecimento que faça atendimento direto ao cliente. E aí vão fazer essa entrevista individualmente. Fez a entrevista, formatou, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Formate a entrevista. Eu não leio letra número 5. Vou falar de novo. Érica tem uma vista que não é boa. Érica não lê letra número 5. E eu tô falando isso porque semestre passado, gente me enviou trabalho com letra número 5. 5. Então, pelo amor de Deus, precisa formatar. Letra legível. Arial Times Home. Eu vou até botar isso nos slides antes de mandar para você. Arial Times Home. Time New Homes. Número 12, a letra. 12. Uma desses dois tipos. Coloque o nome, faça o cabeçalho. Tem que ter nome da instituição, o seu nome, o número da turma, qual é o curso, tá? Coloque, e de preferência coloque sua matrícula também, ok?
Feito isso, está respondida sua entrevista, pronto. Você vai na sua disciplina de imersão profissional, vai procurar produção acadêmica e vai postar com o nome entrevista. Individualmente, cada pessoa faz uma e posta a sua. Foi compreendido sobre a postagem e sobre entender que é individual? Pronto. Feito isso, postou. Pronto. A entrevista acabou, já se postou, pronto. Não precisa fazer mais nada com a entrevista, certo? A gente só vai mencionar a entrevista na socialização, de forma verbal. Só isso. Ok? Então, você guarda uma cópia para você, para que você tenha, para quando você for fazer sua socialização, você relembrar como foi sua entrevista. Só isso. Feita. Pronto. A partir da entrevista, tá? Com o conhecimento que vocês construíram, com a leitura do blog, com a leitura dos artigos e com a entrevista, vocês vão sentar o grupo. O grupo, certo? Sobre o grupo, vão sentar e vão debater sobre o que vocês viram de entrevista. E vão escolher um objeto de estudo. Um objeto de estudo. O que é esse objeto de estudo? É um tipo de estabelecimento. Uma padaria, um restaurante. Fica a critério de vocês. Certo? E dessa temática, vocês vão, levando em consideração todo o material que vocês leram, ouviram, vocês vão fazer um resumo expandido sobre atendimento ao cliente. E aí, sobre isso aí, eu tenho um material já prontinho, que eu vou mandar para vocês. Tá aqui. Se abrir. Tá querendo abrir? Pronto. Esse aí, todo mundo tá vendo? Tá, pronto. Eu vou aumentar a letra, tá, gente? Para vocês poderem. Nem tanto. Esse aqui é o resumo expandido. Ele está pronto, a formatação dele. E ele vem dizendo como precisa ser, tá? Tamanho da letra, entrelinhas, o recuo de parágrafo, como é que tem que ser, certo? Ele vem dizendo tudo como ele precisa ser feito, certo? E aí, o que ele vai trazer? Você vai trazer as informações do seu curso, da sua turma e o nome da disciplina. Qual é o nome da disciplina? Imersão profissional, atendimento ao cliente, certo? Vai colocar o nome dos acadêmicos, Jorge, Maria, Luciano, Juliana, os nomes dos acadêmicos. Aqui o meu nome, né? O nome da tutora. E aí, sobre o que vocês vão escrever nesse resumo, tá? Ele vai ter, são 5 etapas. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 etapas dele. Você vê que não é grande, é isso mesmo, essa quantidade mesmo, tá? É pequeno. Deixa eu diminuir um pouco. Na agonia, tá muito grande. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão falar sobre a importância do atendimento ao cliente no estabelecimento que você foi. Desculpa, que vocês escolheram. Tá? Que você foi, não, desculpa. Corta que você foi. No estabelecimento que vocês escolheram. Lembra que eu disse, vocês têm que escolher um objeto de estudo. O objeto de estudo será um tipo de estabelecimento, certo? Que atende a clientes, seja restaurante, bares, vocês vão escolher um. E com base nele, vocês vão falar sobre a importância do atendimento ao cliente em restaurantes, nesse estabelecimento, tá certo? Ele vai ter aqui
um quantitativo de 10 linhas. Essa seção deve conter 10 linhas, no máximo, 10 linhas. Tá vendo que é curto? 10 linhas no máximo. Depois você vai pesquisando a satisfação do cliente no restaurante, em restaurante. Vocês vão falar, transcorrer sobre isso. Máximo de 10 linhas. Objeto de estudo. Qual foi o restaurante que vocês... Qual foi o equipamento que vocês escolheram? Foi um restaurante, foi um bar, tá? Qual? Não é qual o espaço, não, tá? Vai ser bar, restaurante, qual? Você vai falar sobre esse objeto, certo? As considerações finais, certo? Que aqui pode ter até 15 linhas nesse espaço, até 15 linhas, e aqui até 20 linhas, que são as considerações críticas e criativas, né? Considerações críticas e criativas, certo? Então, aí são as sugestões sobre o que vocês acham de melhoramento, de atendimento, o que num restaurante poderia ser melhorado no atendimento, tá? Observado isso. E aqui vocês vão pegar as referências que vocês utilizaram como base para o estudo aqui, ó. Porque aqui, para isso aqui, vocês têm que buscar sobre a importância do atendimento e a pesquisa de satisfação do cliente, certo? Nesses dois casos aqui, aí vocês vão buscar informação sobre isso, certo? Antes de apagar, gente, lembrem que aqui, ó, tem informações, certo? Aqui tem informações sobre como fazer essas etapas, certo? Aí aqui vocês vão colocar os e-mails dos alunos, certo? E o e-mail institucional, tá certo, gente? E aqui o meu que eu vou botar depois para vocês. Eu vou mandar isso aqui já formatado com os meus dados, tá certo? E aí vocês colocam os de vocês. Ok? Então, ele já é pré-formatado, certo? Pré-formatado. Vocês podem utilizar o material que eu vou disponibilizar, mas vocês podem buscar outros materiais, que eu até recomendo que vocês busquem outros materiais, tá certo? Tá, professor. Oi, só um minuto, só um minuto. Tá. Só um minuto aqui. Pronto. Deixa eu só responder umas perguntas aqui que eu deixo para vocês falarem, tá? Perguntaram aqui se pode ser um garçom, um atendente ou um maître. Gente, preferencialmente tem que ser a pessoa que é responsável pelo salão. Por quê? Porque às vezes a contratação das pessoas nem sempre ela é feita realmente. Todas as pessoas que trabalham no salão, elas têm experiência, às vezes é um novato. Então, leve em consideração a pessoa que é responsável pelo salão. Geralmente, ou ele é um garçom mais antigo, ou ele pode ser um maître, ou até um gerente de atendimento, que às vezes tem, tá certo? Então, procure saber quem é o responsável pelo salão, pelo atendimento ao cliente, tá? Pelas pessoas que atendem. Porque, assim, se você pegar um garçom, ele pode dar só uma visão muito pequena. Se um garçom sem muita experiência, ele vai dar uma visão muito pequena, ele vai dar a visão só dele. Mas tem muita gente que está trabalhando ali, mas não conhece do ofício, tá? Então, o interessante é que você busca uma pessoa que ela tenha o conhecimento de realmente como é o atendimento do salão integralmente, tá certo? Então, deve ser ou um garçom antigo da casa, que geralmente os garçons antigos, eles ficam como responsável do salão. Sempre tem, tá? Todo restaurante tem os chamados garçons mais antigos, que são os garçons, e aí tem aqueles que são responsáveis por exemplo, quem trabalha de manhã, ele é o garçom que chefia os outros garçons, tá? Ou o próprio maître, que é o mais recomendável, tá? Mas, se não tiver, pode ser essa outra pessoa. Deixa eu ver. É para ser postado no AVA, sim.
tá certo? É para ser postado no APA. Ok? Lá em produções acadêmicas, com o nome entrevista individual. Novamente, as entrevistas, as perguntas vocês podem fazer em conjunto. Se vocês quiserem sentar para um ajudar o outro a fazer, podem, tá certo? Porém, a entrevista, ela é individual. Ela é individual. Cada pessoa terá de fazer sua entrevista, conseguir uma pessoa para entrevistar, tá? Realizar sua entrevista, formatar sua entrevista, certo? E enviar. Depois eu vou dar os parâmetros da entrevista. Eu vou mandar o material, junto com o material, os parâmetros para formatação da entrevista. Tá? Não me mandar trabalho desarrumado. Ok? Pronto. Eu acho que Jade queria falar, mas antes de Jade, Jéssica tinha levantado a mão. Pergunta, Jéssica. Ô, Érica, boa noite. Boa A noite. gente vai. Até que data para colocar a entrevista lá no AVA? Você pode colocar a entrevista até o final do prazo. Agora, lembrando que se não colocar a entrevista, mais da metade da tua nota tem vinculação com a entrevista. Como vocês viram, a entrevista e o resumo, elas fazem parte dos 7 pontos iniciais da sua nota. Tá, mas qual que é o final do prazo? A gente tem até segunda-feira ou até quinta-feira da semana que vem? Não, é o final do prazo, é o final da disciplina. Até o dia 8. Até o dia 8. Peraí. Calma. Calma aí. A data que é para que vocês... O bom é que vocês enviem o quanto antes. Quanto antes enviar, quanto antes eu corrijo. Tá certo? Eu valoro. E aí, o que acontece? Pode ser enviada até o final do prazo de imersão profissional. Qual é o final do prazo? Dia 8/7. Certo? Esse é o último dia. Se em 8/7 você não enviou, aí você já sabe que 3,5 da tua nota você já não tem. Ô, Érica. Entendi. Érica, o período tá 11/7. Tá 11/7? Sim. Pois então, mudou agora. De 13 Eu do abri 6 a agora. 11/7. Tá, peraí, deixa eu só abrir aqui o sistema, tá? Então, talvez esteja com alguma falha numa coisa, porque eu vi hoje, sabe, Jorge? Essa data eu peguei já hoje. Deixa eu só